Se você se sente desrespeitada pela sua mãe, como se nada que você fizesse fosse suficiente, se você se sente constantemente julgada, menosprezada, hostilizada, e você sente que sua mãe é manipuladora e de repente invasiva, então esse vídeo pode ser para você. Na nossa sociedade, a gente tem uma imagem do que é ser mãe. Na imagem tradicional de uma mãe é acolhedora, ela deseja o bem para o seu filho, ela sempre apoia o filho dentro do que é importante para ele ou para ela. Ela tem respeito pela individualidade da filha. E ela demonstra amor e aceitação incondicionais. E a mãe também, naturalmente, deseja que você se dê bem. Ela aplaude o seu sucesso e ela quer mais sucesso para você. Só que isso é a ideia da mãe. E essa ideia muitas vezes nos impede de enxergar que a nossa realidade não se encaixa nessa ideia. E de repente a gente até se sente errada ou com sentimento de culpa porque a gente não consegue enxergar essa mãe na nossa mãe. A realidade é que a mãe é só um ser humano. É um ser humano passível de erro, passível de defeitos, como você, ou como qualquer pessoa. E algumas mães podem ter algumas atitudes que impactam a vida da filha de uma forma muito concreta e muito negativa. De repente, a sua mãe é extremamente emocionalmente desequilibrada e você tem que constantemente pisar em ovos para não desencadear um surto dela. Aí você acaba se acostumando a se anular constantemente, porque parece que a sua existência é o suficiente para irritar sua mãe. Ou talvez a sua mãe é meio xereta. Ela é invasiva, ela se convida a fazer parte da sua vida em momentos inoportunos e que você não quer que ela esteja lá. E se você se posiciona pedindo que o seu espaço seja respeitado, de repente ela fala que você é a errada e você acaba se sentindo com sentimento de culpa mesmo. Afinal, não é tabu na nossa cultura negar algo para a própria mãe? Talvez a sua mãe não é aquela pessoa que você costuma ouvir palavras como parabéns, que ótimo, estou feliz por você. Ou talvez até a sua mãe não conta a verdade. Talvez ela literalmente mente, ela reescreve a história do que aconteceu de forma que você sempre fica mal na fita e ela é sempre protegida. Isso faz com que você não confie nela. Ela vai fazer com que você duvide da sua percepção da realidade. De forma que, se isso acontece com frequência na infância, você pode crescer acreditando que tem algo de intrinsecamente errado com você. Porque se uma pessoa tão importante para você como a sua mãe diz que aquilo que você viu não era nada daquilo que você viu, então você naturalmente entra em parafuso porque não faz sentido duvidar da sua própria mãe. Então você duvida de si. E de repente você cresce com uma sensação de que você é intrinsecamente defeituosa. Ou talvez sua mãe também se serve de chantagem emocional. E particularmente nos momentos onde outras mães celebrariam conquistas suas, naqueles momentos a sua mãe vai arranjar uma forma para que você não tenha seu momento de glória. Porque às vezes pode ser até que isso incomode ela, e isso é difícil aceitar. É comum mães que são manipuladoras se tornarem particularmente abusivas quando elas acham que elas vão perder o controle sobre a filha. Então, se você vai sair de casa, ou conseguir um emprego novo, ou qualquer coisa na sua vida que possa dar a sensação para sua mãe que você está se tornando um ser humano à parte, talvez nesses momentos, ao invés de te apoiar, ela tenha uma reação emocional e irracional. Talvez ao invés de se sentir filha da sua mãe, você se sente até mãe da sua mãe, porque você tem que constantemente estabelecer limites, falar não
e impor barreiras para se sentir minimamente respeitada. Qualquer relacionamento onde você se sente invadida é exaustivo. Então, às vezes, ao invés de ter um relacionamento amoroso que te reenergiza com a sua mãe, às vezes você tem exatamente a reação oposta. Você se sente exausta. E mesmo você tentando estar disponível para sua mãe e tentando se encaixar dentro do que ela pede para você, porque afinal o maior medo da filha ou do filho é perder a aprovação e o amor dos pais. Mas você percebe logo que não tem nada que você pode fazer, nunca é o suficiente, você continua sendo julgada e ela continua infeliz. Agora, a questão é que o relacionamento que nós temos com os nossos pais define em grande parte o relacionamento que a gente tem com a própria vida. Então, se você teve esse tipo de relacionamento com a sua mãe, pode ser que você apresente alguma dessas características. De repente, você tem grande dificuldade em se defender e falar não para os outros, porque você está acostumada basicamente a acreditar que você não merece existir. Even though you're only make-believing, laugh, clown, laugh. Talvez você sofra de bastante ansiedade e perfeccionismo, nunca está satisfeita consigo mesma, não interessa o quanto você consegue, você nunca acha que está boa o suficiente. Ou você pode adotar comportamentos autodestrutivos, ou quem sabe você tem medo de crescer, você se mantém numa posição infantilizada, onde você não assume responsabilidades de um adulto, porque você tem medo de que você não é o suficiente para o mundo e que você não vai dar conta. Todas essas características são super comuns para filhas e filhos de mães e também pais que são constantemente julgadores e manipuladores. É possível mudar essa atitude percebendo algumas coisas. Em primeiro lugar, eu acredito que ser mãe é o trabalho mais importante do universo, mas a gente tem que entender que mães são apenas seres humanos. E um ser humano pode cometer erros, pode até cometer uns erros bem grotescos. Segunda coisa que é importantíssimo lembrar se você quiser ter uma vida de paz. Por ser uma relação extremamente íntima e familiar, às vezes a gente acha que a gente está preso para o resto da vida naquela situação. A verdade é que desde o segundo que você nasceu nesse mundo, você tem um direito de tomar as decisões necessárias para garantir não só a sua sobrevivência emocional, como a sua plenitude, a sua satisfação, a sua realização pessoal e a sua felicidade. Nem que isso signifique tomar uma decisão socialmente tabu de impor alguns limites, falar alguns nãos e de repente até de se afastar um pouco, quando não faz sentido ter um relacionamento com a sua mãe. Uma terceira coisa que é super importante lembrar. Às vezes a gente fica se apegando ao sonho daquela mãe santa, daquela mãe tradicional perfeita. E isso, ao invés de ajudar, se torna uma barreira para o nosso desapego desta ideia da mãe perfeita e causa mais frustração do que felicidade. Então, se você ainda acha que você vai ter aquela mãe ideal que te aceita 100%, que aprova as coisas que você faz, talvez esteja na hora de entender que não. Você não vai ter aquela mãe ideal. Você não vai ter a mãe dos filmes, das histórias, a mãe que a sociedade fala que você tem que ter. Enquanto criança, isso é quase impossível de aceitar, porque a sua existência literalmente depende da sua mãe ou do seu pai, de quem cuida de você.
mas enquanto adulta, está inteiramente dentro do seu poder entender isso e aceitar que sua mãe é quem ela é e você não é responsável pela saúde mental dela e que às vezes você não sabe como ajudar ou de repente não tem nada que você pode fazer para ajudar e que você tem que enxergar essa realidade para dar um passo e continuar andando na sua vida. Outra coisa importante lembrar, a gente tem uma crença que a gente é amar, que tem algo de errado com a gente e que a gente não merece ter as coisas. O que é a chave nesse caso? A chave é lembrar que você, enquanto indivíduo, tem direito de sentir ressentimento, mágoa, frustração, tristeza, que de repente você está sentindo há décadas. E essas emoções são válidas. Agora você tem que decidir, já que você assumiu essas emoções, o que você vai fazer com elas. Porque elas podem te travar ou elas podem ser uma fonte de energia para gerar uma grande mudança na sua vida. Mas assuma suas emoções e use-as. Things to eat. And this little piggy is for to crying like anything. Wee, wee, wee. All the way. Oh, for crying out Pete's sake, mother! Be careful! O que você precisa que seja respeitado dentro de um relacionamento com a sua mãe ou não, ou em qualquer relacionamento? A partir do momento que você define o que é necessidade para você, você tem que fazer o mais difícil, que é comunicar isso com voz neutra e tom firme. Ao falar não, você não precisa se justificar eternamente. Perdoe-se pela dificuldade que você tem às vezes em lidar com a situação. É exaustivo mesmo. E sinceramente, se você não está acostumado a falar não e vai começar agora, prepare-se para uma retaliação por parte da sua mãe. Mães manipuladoras não gostam de ver que suas filhas estão se tornando seres adultos, independentes, autônomos. Isso é uma ameaça para o controle que elas imaginam que têm sobre você. Então, prepare-se emocionalmente para o que pode vir. Pergunte-se se basta você estabelecer limites, mas continuar tendo uma convivência íntima com a sua mãe, ou se de repente você considera o seu caso extremo e que o mais adequado na sua situação é de repente sair de casa mesmo. Assuma o desafio de uma adulta de criar as condições necessárias para você ter o espaço que você precisa de paz na sua casa. Se essa casa não é com a sua mãe, então faça um plano a longo prazo para que você consiga criar este lar onde você tem paz e se sente respeitada. A conclusão aqui é simples. Nem tudo na vida é politicamente correto. E entenda que quando você se anula, você nunca tem real coragem de ir atrás das suas curiosidades e paixões. Você acaba não conhecendo os seus próprios talentos e não sabendo até onde você pode chegar. Você tem direito de realização pessoal. Você tem direito de alegria. Ninguém pode tirar isso de você, nem mesmo a sua própria mãe. Olha, o caminho da independência emocional é um caminho longo, que exige muita dedicação e exige muito carinho consigo mesma. Mas você nunca vai se arrepender de tomar esse caminho. Com o tempo, a gente consegue ver os nossos pais apenas como eles são, como seres humanos, que nem todo mundo. A raiva se torna compaixão, porque a gente também aceita que as pessoas fazem o que elas têm condição emocional de fazer naquele momento. Se sua mãe age de um jeito que você acha incoerente e abusivo, é porque é o que ela sabe fazer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto ou tiverem alguma pergunta, podem escrever nos comentários abaixo. Eu sempre tenho muita curiosidade em saber quais são as experiências de vocês e o que vocês gostariam de ver no canal também. Se você curtiu o bate-papo e quer continuar, então inscreva-se no canal. Se curtiu o vídeo, então dê um like. Compartilhe se você acha que pode ajudar alguém. Um lambejo para vocês. E até semana que vem.